Recentemente lá no meu Instagram eu postei lá pra rapaziada essa imagem aqui. Trata-se de um top 10 de programas mais assistidos do streaming entre os dias 16 a 22 de janeiro de 2023, utilizando a métrica de minutos assistidos, que é a métrica mais importante pro streaming, né? O tempo que você passa assistindo tal série. E naturalmente as séries mais populares apareceram lá no top 10. A gente tem aqui o The Last of Us no 6º lugar, até a Wandinha tá no meio. Mas me surpreendeu bastante quando eu vi que, embora a série já tenha acabado há um tempo, e que nesse período não tivesse nada de muito grande sendo divulgado, e Walking Dead vive um momento de baixa depois de seu final, me surpreendeu ver a série ali nesse top 10. E não só ela tava lá, mas tava nas cabeças, meu amigo. Em 3º lugar, com mais de 1 bilhão de minutos assistidos entre os dias 16 e 22. Isso foi bem surpreendente pra mim. Uma série que tem tanto tempo assim, está até hoje atingindo números como esse. Mesmo em um momento onde você não tem nada novo saindo, esse é literalmente um momento de baixa. Isso tudo me levou a refletir e lembrar do quanto essa série foi e é muito popular. A marca The Walking Dead é um canhão absurdo. Sempre foi e ainda é, mesmo apesar dos pesares. Os altos e baixos da série e tudo mais. Apesar de tudo isso, apesar do fator AMC, cagadas que a gente conhece muito bem e que eu tô cansado de falar delas aqui no canal, tá lá o Walking Deadzão firme e forte. E a grande pergunta elemental desse vídeo, e o porquê de eu ter decidido gravar esse vídeo no momento onde eu tô bem focado em outras coisas, por que The Walking Dead foi uma série tão popular? Por que alcançou números tão gigantescos, tão exorbitantes? Por que muitas vezes séries tecnicamente superiores a The Walking Dead não conseguiam bater nem metade do que o Walking Dead era no seu auge? Por que é tão fora da curva? Por que essa série é tão famosa e por que ninguém, nem os próprios produtores, conseguiram prever, enquanto faziam a primeira temporada, que seria um sucesso tão grande? Por que Walking Dead é tudo isso? E a resposta teremos nesse vídeo de hoje, que, meu amigo, ele pediu pra ser gravado. Eu sei que os senhores pedem muito pra que eu faça vídeo de Walking Dead e tudo mais. Os senhores virem pedir e essa procura existe. Mas no momento eu tô querendo é sentir saudade do bagulho. Eu quero lhe dar uma desintoxicada legal, sabe? Fazer conteúdos de outras coisas, não ficar preso ao The Walking Dead. E eu só vou fazer um vídeo de The Walking Dead só quando eu sentir que esse vídeo tem que acontecer e o assunto em questão tem que ser comentado. É o caso deste vídeo aqui. Um vídeo que necessita de ser feito. Então agora é o seguinte, mano. Eu vou listar os senhores 5 elementos, e dentro desses 5 elementos haverão vários itens e tudo mais que englobam esses 5 elementos, responsáveis por fazer com que The Walking Dead seja uma das séries mais famosas da história. Vem comigo que a gente vai entrar fundo nas características que fazem essa série ser o que for. E você também tá muito bem convidado a escrever aí na área dos comentários o que faz você gostar de Walking Dead ao ponto de ter assistido 11 temporadas disso aí. E o primeiro grande item e crucial para que essa série tenha tanto apelo e tenha sido tão popular entre as grandes massas é a simplicidade. Meus amigos, Walking Dead é uma das séries mais simples que existem no mundo. Embora ela abra margens para que você possa confabular e se aprofundar e discutir os mais diversos temas com uma profundidade gigantesca, a premissa da série é extremamente simples e muito facilmente assimilada por qualquer tipo de público que venha assistir. É muito fácil você embarcar em Walking Dead, você sendo de que nicho for, você tendo a bagagem que for, tendo a idade que for. Você entende a trama de Walking Dead muito fácil e consegue embarcar nessa jornada porque ela é simples. São temas muito simples, muito humanos e de muito fácil assimilação e identificação. Voltemos lá no primeiro episódio da primeira temporada, grandioso aquele lá, e analisemos a trama geral do bagulho. Qual é que é a trama do negócio? Um policial leva um tiro, entra em coma, ele acorda do coma de toda a sociedade que ele conhecia, a vida que ele conhecia, já não existe mais. Aconteceu alguma coisa aqui e tem mortos-vivos andando por aí. No meio disso tudo, ele tem um objetivo muito claro e muito óbvio. Cadê a minha família? Cadê o meu pessoal? E ele vai procurar a família dele. Essa é a trama de toda 1 hora de duração que tem o primeiro episódio. É simples. Não importa quem seja, não importa o tipo de pessoa que bote os olhos em The Walking Dead, ela vai entender e entrar nessa trama com muita facilidade. Vai se identificar com esses temas que são abordados
abordados aqui, porque são temas muito pessoais, além de simples. Você tá tratando de temas como sobrevivência, família. Você tá vendo um mundo que é muito parecido com o seu, é o seu mundo, virar ruínas. A vida que você conhece não existe mais. E nesse novo mundo, tudo isso que você conhece começa a ser questionado. E, meus jovens, é simplesmente muito irresistível essa temática. É simplesmente muito interessante. Você vê o mundo que a gente conhece, só que em ruínas. Uma coisa que faz tudo isso que a gente conhece, tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia, não existir mais. Algo que ameace toda a estabilidade que a gente tem no nosso mundo. Tudo que a humanidade construiu, tudo que a gente tem hoje em dia, vai pro ralo. Qualquer um vai se interessar por isso. Qualquer pessoa, desde o idoso ao mais jovem, homem, mulher, não importa. É muito plural. É muito fácil de você se colocar ali naquela situação. Você, na sua época de cracudo de Walking Dead, quando você tava viciadão na série, quantas vezes você já não se pegou pensando como seria o seu bairro, a sua vizinhança, a sua cidade no mundo pós-apocalíptico? Eu até fiz uma série sobre isso, né? O Próximo Mundo. Tá aí no canal pra você ver, hein? Em breve, novos episódios. Quem de vocês aí, eu sei que tem, porque eu já vi vocês comentando sobre isso, começou a assistir The Walking Dead quando era muito jovem e tinha medo do bagulho, mas assistia mesmo assim, porque era muito foda. Então até a criança acha interessante essa temática. Qualquer um acha interessante. É muito fácil de você se colocar ali naquela situação, de se colocar na pele do Rick, porque todo mundo tem família, todo mundo entende o que é. Esse é um dos motivos de, por exemplo, a minha avó, que tem mais de 60 anos, ter assistido do início ao fim o The Walking Dead, ter pulado fora do The Last of Us, por exemplo, quando saiu. E logo no primeiro episódio, quando começou a entrar aqueles conceitos complexos da Fedra e a rebelião, e os vagalumes, e um monte de personagem entrando e saindo, tudo aquilo que acontece ali na segunda parte do primeiro episódio. E a pessoa, quando ela é mais simples, ela simplesmente não é cativada por aquilo. E ela acaba dropando. Foi o que aconteceu com a minha avó, que assistiu 11 temporadas de The Walking Dead e dropou o primeiro episódio de The Last of Us, que a gente sabe é muito foda. Isso é um dos motivos de Game of Thrones, por exemplo, não ter conseguido ultrapassar Walking Dead em audiência e só ter ficado muito popular quando começou a ficar mais simples lá nas últimas temporadas. O roteiro de Game of Thrones sempre foi muito mais complexo e o público mais simples acaba não assimilando. E embora seja um roteiro que, assim, substancialmente, meu amigo, se você for ser pragmático mesmo, você tem a plena convicção de que é um roteiro melhor. E então esse é um dos grandes pilares de The Walking Dead, pra ele ter cativado tanta gente por tanto tempo. São temas simples, sempre foram temas simples, que simplesmente eram muito interessantes pra você não assistir, sabe? E você ficava preso naquilo ali e pensando naquilo ali, mesmo quando não tava assistindo The Walking Dead. O Walking Dead não terminava quando acabava o episódio. Ele continuava em você, e você continuava pensando nele mesmo depois que acabava. Isso fazia com que a série fosse, além de muito atraente, muito marcante. E o segundo item da nossa lista é a ousadia. Estamos diante da série mais ousada que eu assisti na minha vida. O Walking Dead, meu amigo, você pode dizer muito sobre ele, mas você não pode negar que ele não é corajoso. É a série mais corajosa que eu já assisti. A série que não tem medo de te chocar ou de tomar decisões muito drásticas, matar personagens com importância central pra trama de maneiras inesperadas e das mais criativas possíveis. A gente consegue fazer aí top 10, top 20 de melhores mortes de The Walking Dead, porque a morte é um tema central da série e eles fazem o possível pra deixar aquele universo o mais letal possível, fazendo com que nenhum personagem esteja seguro naquele universo, naquele contexto. E todo mundo morre, simplesmente assim. É a série que sai matando o pessoal. Logo na segunda temporada você tem criança morrendo, o filho do protagonista levando tiro. É muito ousado. Ela tomava certas decisões que você não via séries terem essa ousadia, ter esse culhão. Quase todos os personagens que estavam ali, você sentia que eles não estavam seguros. Até mesmo o próprio Rick, muitas vezes a gente se viu temendo pela vida dele, embora ele fosse o protagonista. O único personagem que eu senti que era protegido pelo roteiro e era carta branca ali, que eu sentia que ele não morreria nunca, é o Daryl. Esse aí, de fato, eu nunca senti que ele tivesse correndo grande perigo na série inteira. Caraca, olha o barulho do grilo, mano. E não só estamos falando aqui de mortes de personagem, mas também da destruição de zonas seguras. Todo lugar que esses caras iam acabava caindo, né? A prisão, a fazenda, o acampamento de Atlanta. As coisas davam muito errado em The Walking Dead e você sentia que você nunca estava seguro naquele mundo porque a tragédia acompanhava aqueles personagens. E é mais um conceito muito facilmente assimilável pelo ser humano. O medo da perda. E isso, meus amigos, fazia com que a experiência fosse muito cativante e que você torcia
torcesse de maneira visceral pros seus personagens. É a série que mais fez com que eu temesse pelos personagens que nela estão. O que eu torcia pro Rick, pra ele conseguir proteger a família dele, o que eu torcia pro Glenn poder achar a Meg, pro Glenn não morrer, porque naquela época do auge do Glenn, ele era o meu personagem favorito do bagulho, ele corria muito perigo com tudo aquilo que tava acontecendo, ele entrava numas situações de um extremo perigo, e eu falava, mano, esse cara vai morrer, não tem como ele não morrer, só que eu não quero que isso aconteça. Era uma experiência muito cativante, e isso com certeza trazia as pessoas aos montes pra assistir o bagulho. Quem não lembra, né, do fatídico 7x1, quão intenso foi assistir aquilo, o quão ousado foi aquelas atitudes do Negan e tudo mais. Então temos aqui o próximo item, a dedicação extrema de seus principais desenvolvedores. A gente sabe que diversas e diversas decisões foram tomadas ao longo da série e diversas decisões ruins, né, que prejudicaram o andamento da trama, mas geralmente essas decisões vinham de cima da AMC, a grande vilã de The Walking Dead desde o início, a grande causadora da maioria dos problemas da série foi o próprio canal, foi o próprio estúdio, a AMC. Não necessariamente os profissionais criativos do rolê, quem tava trabalhando ali, quem tava botando a mão na massa. E aí eu tô falando dos showrunners, tô falando do elenco, né, os atores, o pessoal da produção, que o que se sabe é que esses caras davam duro. O reflexo disso é um produto extremamente interessante e verdadeiro na tela. As atuações de Walking Dead a gente consegue assim elencar uma lista enorme de momentos assim, onde os caras simplesmente transcendem de tão bem que eles atuam. Como é uma série de drama, você precisa de bons atores, de atores que entreguem ali um nível de drama, um nível de tensão, um nível de intensidade nas emoções muito forte. Os caras entregavam, eles davam sangue, eles botavam a mão na massa, eles se sujavam pra valer, e eles não faziam corpo mole, sabe? O que a gente vê dos atores falando em entrevistas, dos atores falando em podcast sobre essa época aí, dos inícios de The Walking Dead, é que compromisso era o que eles mais tinham para com The Walking Dead, sabe? Eles acreditavam no projeto, e eles foram com tudo, cada célula do corpo deles respirava aquilo, e eles contam como foi intensa a experiência de estar trabalhando em Walking Dead. Não era nada glamuroso, não era uma produção muito rica, a AMC fazia pouco de The Walking Dead, sobretudo na primeira temporada, e porque eles tentaram vender Walking Dead primeiramente pra HBO, que recusou. Depois a AMC, que tava no seu ápice ali naquele momento, né, ela achava que era o seu ápice com Breaking Bad, Mad Men, eles acabaram aceitando Walking Dead, mas confirmaram uma primeira temporada de 6 episódios, com um orçamento não muito alto. Era basicamente eles falando, faz aí essa sériezinha de zumbi de vocês aí e me deixa em paz, tá ligado? Então as gravações não eram e não são até hoje, mesmo depois do grande sucesso, que é um absurdo, muito glamurosa, sabe? Eram os caras ali meio que no mato atuando e fazendo o negócio acontecer. Você vê isso muito em vídeo de bastidores e tudo mais da primeira temporada e mesmo das outras. Era um negócio muito roots, sabe? Era um negócio muito roots, e por conta de eles confiarem muito no Frank Darabont, o showrunner lá da primeira temporada, principalmente, que era um cara extremamente capacitado, já falei bastante do Frank Darabont aqui nas minhas análises de episódios, ele é o verdadeiro responsável por fazer o Walking Dead ser o sucesso que foi. Ele era muito capacitado, ele tinha muita visão, e os atores confiavam muito nele, e você vê muito eles falando sobre eles confiavam no Frank Darabont e eles estavam ali por eles. Muitos deles eram grandes amigos do Frank Darabont e eles estavam ali de corpo e alma e davam o sangue ali pra trazer o melhor produto possível. Todo mundo fazia a sua parte da melhor maneira possível, com um compromisso absurdo, e não é difícil você achar gravações dos caras falando isso. E não tem como, mano, quando você coloca a dedicação, o amor, e você tá ali de corpo e alma mesmo, sabe? E você tá dando tudo de si no bagulho, vai sair algo de valor, vai sair algo interessante dali. Foi o que aconteceu. You know, when The Walking Dead started, there was no craft service. There was no it was like a bunch of us in the fucking woods. It was like Frank Darabont. He had done Shawshank Redemption. He had tried to get the show on HBO. They said no. AMC had like Mad Men and Breaking Bad. They're like, all right, we'll do your shitty little zombie show. We'll pick it up for 6 episodes, which basically means we don't really believe in this thing at all, you know? But he got these group of people together, and it was so humble, and everybody so, and the thing that's crazy about like a zombie show and about like living in a different world like that, there are rules, right? So if you put a bunch of actors in the woods and you have 6 people walking through the woods, and if you make any noise, the zombies could come. If one fucking actor is sitting there thinking about, okay, like, do I look cool here? Or how's my makeup? Or if one person isn't fully committed,
you literally shit on the entire thing. Like the reality of that world is totally screwed. And it was sort of this like perfect storm of people that were young and hungry and committed. You had a bunch of people who were just starting families. So there wasn't, there was no like going to bars or restaurants or any of that bullshit. It was just really, really gratitude. So lucky to be here. Let's make this work. Who gives a fuck if it's 6 episodes or 12? Let's just make this work. We all believed in Frank. And there's something really to that, to the intentionality behind it. E é por isso que a gente tem o que é essencial ali funcionando. Não é o maior dos orçamentos. E mesmo assim, mano, a primeira temporada, meu jovem, ela parece um filmaço de grande orçamento, né? O primeiro episódio que eu diga. Tudo que precisa funcionar, funciona, sabe? Até mesmo aquela estética de The Walking Dead, que era pra disfarçar limitações, né? O Walking Dead era filmado em filme, na fita mesmo, no rolo de filme. E era por isso que ele tinha aquele aspecto de imagem lavada, cheio de granulado e tudo mais, porque era filmado com câmera antiga mesmo. E tudo isso contribuía pra gente sentir que aquele mundo é real, sabe? Que aquele mundo é sujo. A imagem do Walking Dead era suja por causa daquele granulado excessivo. E isso fazia com que tudo fosse muito real, sabe? E é por isso que filmes dos anos 90, Jurassic Park, os filmes do Spielberg, são tão bons até hoje, sabe? O primeiro Jurassic Park, que foi o primeiro filme a fazer uma criatura em 3D, completamente em 3D, e era cheio de limitações, porque estavam literalmente carpindo o mato ali, e aquela cena do T-Rex aparecendo ali é uma das cenas mais incríveis e surpreendentes do cinema, que você pensa, cara, como eles fizeram isso no ano de 1993? Não tinha nada parecido com isso na época, era cheio de limitações, mas o cara, quando ele é bom, quando você tem uma vontade excessiva, uma dedicação excessiva pro bagulho, vai sair algo bom uma hora ou outra. É a mesma coisa com The Walking Dead, meus amigos. Você tinha a galera talentosa ali, você tinha os caras, você tinha os manos talentosos ali, com a capacidade de fazer o bagulho. Não importa se o orçamento era infinito ou não, o que era essencial tava ali e foi executado. E o resultado disso a gente já sabe. Cara, você ter trazido o Greg Nicotero pra maquiagem, fazer aquelas maquiagens marcantes e que a maioria das séries não conseguem replicar. Você vê um monte de séries zumbi saindo aí, ninguém é The Walking Dead, mano. Era muito surpreendente o bagulho, os efeitos práticos misturados com CGI. Cara, The Walking Dead coleciona cada take impressionante assim, sabe? Cada coisa graficamente que você comprava que aquilo lá existia, que aquilo lá tava acontecendo na tela mesmo. Você esquecia que você tava assistindo uma série. E isso tudo é competência, meus amigos, competência. E muito bem, os dois últimos elementos da lista, eles são complementares e eles estão interligados. Todos estão interligados, na verdade, mas esses aqui em especial eu tenho que citar os dois juntos. O primeiro deles é a intensidade. Tudo em The Walking Dead é muito intenso, desde a dedicação dos atores aos seus papéis até o que o roteiro pedia. Como a gente falou mais acima, é muito ousada, acontecimentos muito extremos acontecem o tempo inteiro, e para isso você precisa entregar uma atuação digna, uma direção digna. E colocando tudo isso no lugar, meus amigos, a gente tem a série mais intensa que eu já assisti na minha vida, sabe? É a série que mais me tirou sentimentos intensos ao longo da exibição dela, sabe? E eu tenho ciência, meus amigos, vocês sabem que eu tenho ciência porque vocês já viram metendo o pau em Walking Dead muito mais do que vocês já viram eu elogiando a série. Eu tenho ciência de que essa série não é perfeita, eu tenho ciência de que não é a melhor série do mundo, porque não é. Se você disser que é, você só tá mentindo. Se você colocar panos limpos assim, por A mais B, tem um monte de série que é melhor que The Walking Dead assim, por A mais B, que tem a produção superior. Breaking Bad é melhor, Game of Thrones é melhor, mas nenhuma dessas duas é a minha preferida. E por que Walking Dead, com todos os seus defeitos e sendo claramente não a melhor de todas, fazia mais sucesso e é a minha preferida, e não essas outras que eu também assisti, que eu também fui muito fã e gosto bastante delas, e elas merecem um lugar especial ali no meu coração. Por que Walking Dead tá acima disso no meu conceito? Porque os sentimentos que essa série me fez passar são muito, muito intensos. Cara, você tava diante de um mundo letal, com personagens que foram desenvolvidos o suficiente para que você se apegasse neles ao ponto de querer visceralmente que eles simplesmente sejam felizes, que eles terminem bem. E como só acontecia desgraça o tempo inteiro, e era só trauma atrás de trauma, e os caras ficando loucos no meio do bagulho, eles sofrendo, e você vê eles sofrerem assim, explicitamente na tela, você vê coisas traumatizantes acontecendo na tela o tempo inteiro.
roteiro, coisas muito over. Isso tudo fazia com que a sua experiência de torcer pra que aqueles caras se deem bem fosse algo fora do comum, meus amigos. Você torcer pro Rick Grimes dar certo, fazer o grupo dele dar certo, vencer os infectados, tanto os vivos quanto os mortos, de maneira visceral. Você torcer pro Glenn achar Meg de maneira visceral. Você torcer pra que esses personagens sobrevivessem de maneira assustadora. Nenhuma série conseguiu fazer isso comigo e nem chegou nem perto, mas não conseguiu nem 10% do que o Walking Dead me fez sentir. Muitas séries me cativam, muitas séries me emocionam, muitas séries me fazem ter esse sentimento intenso por elas. Tem muita coisa boa por aí, mas o Walking Dead foi a única que conseguiu fazer eu sentir essas coisas nessa intensidade. Quantos de vocês aí não tremeram na base quando o Negan apareceu? E eu tô falando tremer não de maneira figurativa, eu estou falando de maneira literal. Quem não suou frio literal quando rolou o 7x1, quando mataram o Glenn e o Abraham, ficou com o coração na boca? Que série que faz isso com você? Que série que deixa você aterrorizado de verdade, como o 7x1 te deixou? Que série que você torceu pra um personagem de maneira tão absurda quanto The Walking Dead fez você torcer quando o Carl leva um tiro e o Rick fica puto lá dentro da enfermaria e sai pro meio da horda cheia de zumbi, o ato mais imprudente possível que você pode tomar, e você tá ali com o cara, mano, e você torce pra ele de maneira visceral pra que ele derrote tudo aquilo ali, aquele mal que você tem apanhado, que você tem visto esses personagens apanharem durante tantas temporadas. É disso que eu estou falando, intensidade. O bagulho era muito intenso o tempo inteiro, acontecia coisas muito intensas o tempo inteiro. O mundo de desgraça, de perigos era muito maior que todos eles. E então nós temos o último elemento, que também tá diretamente interligado a esse, como eu disse, que são os eventos da série. Walking Dead tinha uma estrutura muito clara. Ele construía grandes eventos. Walking Dead notou isso muito cedo, né? Logo na primeira temporada, que essa estrutura de você construir grandes acontecimentos intensos que vão marcar ou chocar as pessoas era um formato de sucesso. E eles estavam certíssimo. Esse formato governou a série por muito tempo e você sentia as engrenagens da trama rolando. Você sentia que algo grande estava chegando o tempo inteiro e algo trágico estava chegando o tempo inteiro. E você temia por isso, porque nem sempre era ruim. Era grande, era sempre grande, mas podia ser grande e ruim. Podia ser um trauma muito grande, como por exemplo a Sofia saindo do celeiro, como por exemplo a morte do Herschel, a queda da prisão, a queda da fazenda. Você sentia essas coisas vindo, você sentia a ameaça dessas coisas ali. A morte do Glenn, que é pra mim, vocês já estão cansados de saber, é o que eu mais falo aqui nesse canal, o episódio mais incrível, mais apoteótico da história da série de TV. Não só da série de TV, mas da ficção em geral. Nada é mais intenso que a morte do Glenn, nada é mais intenso que o 7x1. Eu estou esperando a cultura pop fazer algo melhor que isso e mais intenso que isso, mas eles não vão conseguir. Nunca. Esse é o ápice pra mim do audiovisual. É um trauma, mano. É muito intenso, é muito forte e tudo aquilo você viu chegar. Você teve a construção, você teve aquele gancho que muitos criticaram na época, mas eu apoio inteiramente, mano. Eles tinham que trazer todo mundo pra ver aquela obra de arte acontecer. Eles tinham que traumatizar todo mundo naquele episódio. Tinha que ser como foi. Mas também não só de tragédia viveu esses momentos de ápice. A gente tem um momento onde o Rick arranca a jugular do cara com o dente. Tem um momento do 6x9, que é o momento em que eles ganham, né? Em que o Rick sai e enfrenta os zumbis e todos vão junto e eles tomam o Alexander de volta. Você tem um momento em que a Carol explode o Terminus e muitos outros momentos. É a série que mais tem eventos, sabe? Não é um grande evento que torna essa série a mais memorável de todas. É tipo uma dezena de grandes eventos, de grandes momentos e tudo mais. E nesses grandes momentos, mano, você sentia coisas reais, sentia coisas muito fortes. E esse é o intuito final da ficção, te fazer sentir coisas reais com algo que não é real. Essa é a função, não é ser perfeito, e sim entregar isso. E o Walking Dead, ele entregou isso, foi o que melhor entregou isso, apesar dos pesares, e por isso se tornou a série com os maiores recordes de audiência da TV a cabo. Ela já começou ali com números surpreendentes lá na primeira temporada, batendo uma média de 5 milhões por episódio, o que já era uma ótima audiência. Era a audiência que o Breaking Bad batia na AMC, que era o maior fenômeno da AMC naquele momento, e isso só foi aumentando, mano, só foi aumentando até que a gente chegou ali na quarta, quinta e sexta temporada com uma média de 12 a 14 milhões por episódio. É isso mesmo, o ápice do Game of Thrones é a média que o Walking Dead tinha nessa época, colecionando também os recordes, o 5x1 que chegou a bater
bater 17 milhões, o 7x1 que bateu 17 milhões. Essa audiência absurda que se manteve por muito tempo, até que começou a cair devido às várias cagadas que a AMC tomou. É triste, mas é verdade. A gente vê ali uma leve queda de audiência na 7ª temporada, lembrando que aqui, do episódio 1 pro episódio 2, muita gente fala que aqui que começou a desgraça, por causa do episódio 1, que a galera desistiu de assistir e tudo mais. Não é isso. É que o episódio 1 tá com a audiência muito lá em cima. Essa audiência era típica do The Walking Dead. No episódio 2, a audiência se normalizou, tanto que o episódio 2 tem a média de audiência ali da 6ª temporada, né? Que é um absurdo isso aqui ainda. E a audiência, embora tenha caído mais de 10 milhões de viewers ao longo da 7ª e principalmente da 8ª temporada, isso ainda assim era uma série acima da média. Isso aqui já é uma grande série em audiência já. Então vocês imaginam o tamanho que era, o tamanho que foi o Walking Dead. É um negócio incomensurável. E vale lembrar que a partir da 9ª temporada esses números passam a não ser de grande credibilidade também, porque esse gráfico são de pessoas que assistem o Walking Dead na televisão a cabo, na transmissão ao vivo, só lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Não são números do mundo inteiro, são só nos Estados Unidos. Então, a partir da 9ª temporada, começou a surgir o streaming da AMC, a AMC começou a divulgar em peso, com o episódio saindo com antecedência lá no AMC Plus, e por isso a audiência nunca mais atingiu nenhum número interessante aqui. Não necessariamente isso significa que as pessoas estavam debandando da série aqui, porque aqui eles consertaram bastante dos erros dele. É óbvio que eles nunca voltaram a ser a série que um dia foi, mas muitos dos grandes erros foram consertados. E na 11ª temporada a gente de fato tem uma série até que bem madura ali acontecendo, uma série até que bem robusta acontecendo. Mas não era mais o The Walking Dead que tanto aprendemos a amar. Porém, mesmo isso é um absurdo de audiência. Mesmo isso é o que muitas séries tentam alcançar. Walking Dead foi e ainda é um dos maiores fenômenos da história. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Como eu disse, eu só vou trazer vídeos de Walking Dead aqui quando os vídeos precisarem ser feitos. Quando eu senti que é um assunto que precisa ser comentado. Foi o caso desse. Eu acho que os senhores concordam. Mas o que você acha a respeito do vídeo, meus amigos? Você tem algo a acrescentar? Algum item substancial que contribuiu para o sucesso do Walking Dead que eu não mencionei aqui? Comente aqui embaixo na área dos comentários. É livre para que você possa fazer isso. Se inscreva no canal, caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Nós temos aqui o Próximo Mundo. Temos diversos vídeos cobrindo Walking Dead. Temos também agora análises semanais dos episódios novos que estão saindo de The Last of Us, que eu tô gostando bastante de fazer as análises aqui. Eu vejo que muitos de vocês ainda não assistem. Vai lá assistir, pessoal, dá uma credibilidade, ajudar o canal, é muito importante. E esse fim de semana a gente vai trazer a própria gameplay aqui em live no canal do The Last of Us, do primeiro The Last of Us, pra gente ver como é que é do jogo, as diferenças entre série e jogo e tudo mais. E você vai poder interagir comigo no chat, aquela coisa toda, aquela festa, né, pessoal? Cola lá no sábado à noite, no domingo também. Estaremos aqui e vai ser muito divertido. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, por toda a audiência, por terem assistido até aqui. O Próximo Mundo tá chegando aí. Em breve novidades. Até mais e falou.